Pois é, eu confesso, você tava falando de histórias aqui. Quem é esse rapazinho aí? Quem é? Esse é o... E fé, meu filho, isso, e fé. E fé é o grande, a transformação da minha vida, assim, né? Nossa, que foto linda. E fé é a grande transformação da minha vida, porque ele veio para mim como um presente. E aí eu lembro até hoje, no dia que eu e o pai dele a gente estava escolhendo. A gente não vive mais junto, eu e o pai somos separados, né? Mas a gente mantém uma relação amigável, né? Porque a Sim, gente tem um sim. filho. E aí a gente estava escolhendo um nome. Eu queria assim, eu quero um nome de origem africana para meu filho. Eu quero algo que remeta à minha ancestralidade. E a gente bateu no olho no nome Ifé. Aí viu o que significa amor. Aí eu digo, gente, é esse nome. É esse nome. E ficou. E aí ele abriu os caminhos da minha vida, porque eu vim para Salvador, criei o Afrodengo, e aí se transformou nisso que é hoje. Então, assim, a grande motivação da minha vida é meu filho, que me lindo. faz, assim, acordar todos os dias e lutar, e seguir adiante, porque eu quero que eu seja uma referência para ele, né? E ele fala assim do Afrodengo lá dentro de casa, ele me imita. Tô gravando, porque eu trabalho com podcast também, né? Tô gravando podcast, aí eu fico fazendo aquecimento vocal, ele fica me imitando. Aí eu falo, eu quero ser jornalista. Aí fala, meu nome é Ifé, significa amor, é um reino. É um reino, porque Ilé-Ifé é a cidade da origem do mundo, de acordo com a mitologia dos orixás, né? E aí ele fala, eu sou rei de fé, não sei o que, eu tenho um reino. Super leonino igual a mim. Igual a mim também. Então você sabe o que eu tô leonino. falando. Né? Sei. Sei exatamente. E aí ele gosta de ser o rei, né? Ele disse assim, hoje ele disse, eu sou príncipe, mas eu vou me tornar um rei. Sou príncipe porque eu tô pequena. Ele falou isso mesmo, porque eu sou criança, eu sou príncipe, mas eu vou me tornar um rei. Que lindo. Mas é isso, e fé é a grande motivação da minha vida, assim. É um filho, é uma criança que transformou minha vida muito, Você assim. sente essa responsabilidade de ser a referência dele, porque pelo que você tá falando, pelo que a gente vê nas fotos, nas redes sociais, vocês têm uma ligação muito forte. E só pelos olhos dela que brilham Enquanto quando você falam. fala sobre fé, dá pra ver como vocês são ligados. Você sente essa responsabilidade de ser realmente a referência direta e mais próxima dele? Sim, sinto, porque principalmente com a separação a gente se aproximou mais, né? A gente, tipo, é só eu e ele, eu digo o tempo todo, olha, somos eu e você, tem o pai dele, mas assim, a gente convive, né, diariamente, né? E eu moro aqui em Salvador, a minha família não mora aqui, minha família é de Cachoeira, então assim, eu e ele, né? Sim. Nós nos sustentamos, então eu sinto essa responsabilidade porque eu vim de uma vivência de que essas discussões sobre amor, sobre raça, não era tão presente. E eu vivi questões raciais na infância que eu não sabia. A minha família não tinha oportunidade de conversar comigo sobre isso, não tinha entendimento de falar comigo sobre isso, sabe? Eu ouvi o tempo todo, você tem que ser 2 vezes melhor. Mas eu não entendia porque eu sou uma menina negra que eu tinha que ser 2 vezes melhor, né? Então, para mim, foi um desafio isso. Então, e fé veio que eu disse assim, eu vou poder fazer com meu filho tudo que eu queria na infância, né? Tudo que eu queria ter vivido na infância. Mas não porque meu pai e minha mãe não podiam, mas porque realmente não tiveram acesso. E hoje, né, eu sou uma referência também para minha família, né? A minha mãe, né, tá me ouvindo, deve estar me assistindo, ela falou que ia assistir. Hoje eu sinto muito orgulho de ver minha mãe cuidando de fé da forma como eu desejei, de como eu faço, assim, sabe? Eu fico muito emocionada porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que antes de dormir, a gente tem o nosso momento de leitura. E aí, às vezes, Ifé fica com minha mãe, né? Lá em Cachoeira. E aí ela fala assim, eu botei ele para ler um livro aqui antes de dormir. Tem um dia que minha mãe disse isso, eu fiquei assim, chorei emocionada, porque eu fiz assim, poxa, minha mãe, eu tô sendo essa É o referência seu também. legado, né, que você tá Minha mãe tá deixando. seguindo algo que eu criei. E assim, não foi fácil, porque a gente tem assim, a construção de sociedade, né? Minha mãe e meu pai já morreu, mas vieram na época de construção de sociedade, de homofobia, de racismo. Então, assim, essa discussão que a gente está tendo hoje, dessas possibilidades de conversar sobre gênero, sobre raça, a minha família não teve, né? O cabelo crespo era feio, tinha as questões, né, que a gente vivenciava em relação à sexualidade, então não se podia falar sobre isso. Hoje eu consigo conversar com meu filho e meu filho consegue, e eu consigo também ser uma... Minha mãe consegue ver essa transformação, né? Sim.
da minha transformação. Então, assim, a minha mãe aprende comigo e meu filho aprende comigo. Então, a gente E vocês consegue... trocam, né? A gente troca, né? Hoje eu consigo ter um diálogo muito aberto com minha mãe. Meu filho me ensinou a ter um diálogo muito aberto, porque eu tinha muito conflito, eu não conseguia, não queria compreender. Mas hoje eu sou mãe, hoje eu compreendo minha mãe. Então, Sim. aprendo muito, né? Hoje a nossa relação melhorou 100%. Quando eu vou em cachoeira, a gente conversa. Eu falo, minha mãe tá difícil. Com fé, choro, porque é um desafio mesmo diário. Ser mãe é um desafio diário. Criar uma criança nesse mundo que a gente vive hoje. Mas a fé é bem assim, politizado, né? Que legal. Aí a gente vai no mercado, ele já fala, tá caro por causa disso, disso e aquilo. Já fala sobre questões assim, minha mãe, olha, tá passando uma menina negra na televisão. Eu quero pintar essa criança aqui de marrom, de preto. Então, assim, já ele consegue ter esse discurso, né? Na escola já é o coleguinha para frente, porque a nossa discussão é diária, né? Para mim é importante, porque eu preciso preparar a fé para esse enfrentamento da sociedade em várias questões, né? Então eu preciso realmente preparar ele para isso.